Então, boa tarde, doutor Jorge. A palavra já pode ser sua, já estamos ao vivo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? É um prazer imenso estar ao vivo com vocês, com a minha colega de live, Alcerema Alves, ao nosso amigo Osnir Alves, da Central de Libras do Brasil, que proporcionou essa transmissão, né, com todo o direito de acessibilidade, de inclusão, juntamente com a ACAS, né, Associação das Crianças e Adolescentes Surdas do Rio Grande do Sul, né, em nome da presidente da Carla Brum, que proporcionou essa live aí, que a gente vai falar hoje sobre o direito dos surdos, da comunidade surda, nessa época de pandemia do coronavírus, né? Então, são várias dicas que a gente vai conversar durante essa hora, né? A gente vai falar um pouco sobre auxílio emergencial, sobre os direitos do surdo em algumas leis, né, que eu vou trazer para vocês, sobre as medidas provisórias que estão sendo adotadas pelo governo federal durante essa época de coronavírus, né? Alguma coisa sobre o direito de educação, sobre a nova regra também do BPC, né, sobre o direito do trabalho, alguma coisa também sobre o direito, alguma coisa sobre o direito, né, referente à lei da Maria da Penha, né, sobre a violência doméstica, enfim, que envolve mulheres surdas, tá? Então, o meu nome é Jorge, e o meu sinal é esse aqui, né? Qual é o teu sinal, Alcirema? Alcirema, que legal, prazer. Então, juntos vamos tocar e apresentar essa live para vocês, né? Eu vou trazer alguns dados para que vocês entendam, né, um pouco sobre a importância desse assunto, né? Segundo o censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, né, cerca de 9,7 milhões de brasileiros apresentaram deficiência auditiva, o que representa, na verdade, são 5,1% da população brasileira, né? É muita gente, né? Então, deste total, cerca de 2 milhões, o IBGE conseguiu separar isso, né? 2 milhões apresentam deficiência profunda, severa, né? Então, aí a importância também da utilização da Libras, né, que ela é reconhecida como meio de comunicação e expressão do Brasil, através da Lei 10.436, de 2002, o que considera Libras, né, língua oficial da comunidade surda. E por isso também a importância do trabalho do tradutor-intérprete, né, ainda mais nesse momento que a gente está enfrentando dessa pandemia, né, do coronavírus. Então é muito importante o trabalho do tradutor-intérprete, que dá a voz à comunidade surda, né, que ajuda a interpretar e inserir ele na sociedade de fato. Então vamos lá, o primeiro assunto que eu escolhi para falar para vocês depois que a gente anunciou a live, teve muitas perguntas. E a primeira, assim, a grande pergunta foi sobre o auxílio emergencial, né? Esse no valor de R$600, que é destinado aos trabalhadores autônomos, né, informais. Então é muito importante trazer para vocês, são os trabalhadores que não possuem renda fixa, né? E que também atingem, né, os desempregados e tal, né? Então o governo destinou aí o auxílio emergencial no valor de R$600, mas só que para isso é muito importante, né? Tem que apresentar alguns requisitos, né? E esses requisitos são importantes. Muita gente perguntou que ainda não recebeu, então vou explicar, né? Você tem que estar enquadrado dentro desses requisitos, tem que ter mais de 18 anos, né? Não tem emprego formal, né? Não ter a carteira assinada, né?
e não recebeu os benefícios previdenciários, assistenciais, o seguro-desemprego também, né? Então, tudo isso é muito importante. E também é muito importante ter a renda familiar até 50% do salário mínimo, que isso dá um valor de R$ 522,50 aproximadamente, né? Também é importante, né, quem só vai receber auxílio emergencial quem não recebeu, né, os rendimentos tributáveis no ano referente a 2018 com mais de R$ 28.559, né? Quem recebeu mais do que essa quantia em 2018 não vai receber o auxílio emergencial, né? Isso é importante deixar claro. E também pode receber auxílio emergencial, né? O governo incluiu quem é o microempreendedor individual, quem tem MEI, né? O contribuinte individual ou facultativo, né, da Previdência, e o trabalhador informal. Isso é um detalhe que é muito importante, muito importante para fazer. Inclusive agora, o governo divulgou o calendário da segunda parcela, né, e isso é muito importante. Ele dividiu em 3 grupos, né. Então, o calendário de saque do grupo A, por exemplo, são as pessoas que vão sacar o dinheiro, né? Como é que ele dividiu? Ele dividiu pelo quesito do nascimento. Então, a partir do 30 de maio, que foi sábado, né? Que vai ser sábado agora, que vem, sem ser esse o próximo, né? Então, quem nasceu em 30 de maio pode se dirigir às dependências da Caixa para receber. E assim vai, né? Fevereiro começa dia 1º de junho, quem nasceu em março, dia 2 de junho, quem nasceu em abril, 3 de junho, quem nasceu em maio vai sacar dia 4 de junho, assim por seguinte, até quem nasceu em dezembro vai sacar dia 3 de junho. Isso é destinado às pessoas que vão sacar dinheiro direto na Caixa, né? Diferente do outro grupo, que é o grupo B, que eu vou chamar, né, que vai receber o dinheiro, né, através de depósito em conta digital. Então, dia 20 de maio já começou os depósitos, né, aí as regras também mudaram, né, dia 20 de maio para os nascidos em janeiro e fevereiro, dia 21 de maio recebeu quem nasceu em março e abril, 22 de maio quem nasceu em maio e junho, hoje, dia 23 de maio, quem nasceu em julho e agosto, né? Segunda-feira, dia 25 de maio, quem nasceu em setembro e outubro, dia 26 de maio, quem nasceu em novembro e dezembro, vai receber essa parcela, a segunda parcela do auxílio digital, do auxílio emergencial na conta, através do depósito na conta digital do governo. E o outro grupo, né, o terceiro grupo, são os beneficiários também do Bolsa Família. E aí vai ser por final do número do NIS, né, que tem muitos surdos que também recebem o Bolsa Família. Isso é muito importante. Começou a ser depositado com o NIS número 1 a partir do dia 18 de maio. Quem tem o NIS, o final número 1, começou a receber na segunda-feira, 18 de maio, e vai até o NIS número 0, que é o dia 29 de maio. Né? Vão receber direto na conta, né? Isso é muito importante. Até eu fiz rapidinho, vou mostrar para vocês um calendário só para resumir tudo isso que a gente está falando, né, para ficar de uma maneira mais fácil de compreender, né, até para que o pessoal consiga visualizar. Então, vou mostrar aqui para vocês, né. Esse aqui é o calendário do grupo A, né, para facilitar. São as pessoas que vão sacar o dinheiro, que não possuem conta na Caixa nem no Banco do Brasil. E do grupo C, né? Só para que vocês tenham essa ideia e noção, né, do depósito aí do auxílio emergencial efetuado pelo governo. Também está acontecendo um grande problema também, que são as dificuldades referentes ao CPF, né? Eles estão aparecendo de diversas formas, e isso está gerando uma grande confusão junto à Receita Federal. As pessoas estão
de certa forma, pedindo ajuda, o que vão fazer, né? E a partir daí, então, é muito importante que vocês saibam, né? Tem uns passos também na Receita Federal, depois até a própria ACAS está auxiliando todo mundo nisso, a associação aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é importante vocês regularizarem o CPF junto à Receita Federal para poder receber, né, todo esse benefício, quem tem direito para que possa receber o benefício, né? Então, fica bem importante, né? É o momento de regularizar. Agora eu vou trazer uma outra dica para vocês também, referente ao direito dos surdos, né? O acesso à informação, ainda mais nessa época, né? Então, tem a lei, né? O decreto traz no artigo 26 que o poder público, as empresas concessionárias do serviço público, né, os órgãos da administração pública federal, direta, indireta, eles devem garantir, né, às pessoas surdas com deficiência auditiva e tal, o efetivo e amplo atendimento por meio da Libras, né? Então é muito importante, existe um decreto, né? E o artigo 26 ele traz isso, né? Para o surdo ele tem direito, ainda mais nessa época de pandemia, a gente sabe, né? Inclusive acesso a hospital, até o próprio banco, né? Para receber o auxílio emergencial. Então a lei lhe garante esse acesso, né? Através da interpretação de Libras, né? Por isso também a figura muito importante, ressalto, né? Dos tios, dos tradutores e intérpretes de Libras nesse momento. Também, agora, eu vou falar também sobre um direito de surdos, já que a gente está falando nessa época de pandemia, eu vou aproveitar e vou falar sobre a saúde, né? Eu vou falar o direito dos surdos referente à saúde, e principalmente nessa época de atendimento às pessoas surdas, né? Nas redes de serviços, tanto do SUS, das empresas que detêm essas concessões e permissões do serviço público, né? De assistência à saúde. Então, elas devem ser, né, e isso a gente cobra muito, ser capacitados também para o uso da Libras, né, ou ter o tradutor-intérprete junto, né, que é o mais recomendado, né. O artigo 25 do decreto também traz isso, né, salienta essa importância, né, da figura do tradutor-intérprete da Libras, ainda mais agora, nessa época de coronavírus, né, que ela é muito restrita, tem os pacientes, né, as pessoas diagnosticadas com esse vírus, né, com a Covid-19, elas têm que ficar isoladas. Então, tu imagina o surdo, né, ele precisa ter, é muito importante, ele precisa ter esse contato com alguém, precisa que tenha um tradutor-intérprete, né, e isso o decreto garante ele. É muito importante, Agora vamos trocar um pouco de assunto. Vou trazer sobre uma medida provisória que o governo federal determinou, né, que é importante, que muitas pessoas enviaram perguntas aí para nós durante que a gente anunciou a live, e as pessoas trouxeram suas dúvidas e eu recortei e trouxe uma delas, que é sobre a redução da jornada de trabalho, né? Então a MP 936, agora deste ano, de 2020, determinou a redução da jornada de trabalho durante essa época de pandemia, né? Então tá tendo alguns ajustes, né? E isso é muito importante explicar para todos, né? Que nesse momento a empresa ela pode fazer um acordo para reduzir a jornada de trabalho, né? E também de salário dos empregados, né? Por enquanto são até 3 meses, pode ser que esse período se estenda. E essas reduções elas chegam a 25%, 50% ou até mesmo 75%, né? Ainda nessa levada, né, também é importante trazer sobre a suspensão do contrato de trabalho. Até para deixar claro, né, a empresa pode acordar a suspensão temporária, né, do contrato de trabalho dos empregados nesse prazo assim, de 60 dias. Né? Ela pode ser negociado de forma individual, né, ou coletiva,
As microempresas também, e pequenas empresas, se elas faturam uma quantia aproximadamente de 4,8 milhões por ano, podem dispensar temporariamente os funcionários, né, sem que lhe paguem nenhuma parte do salário, né. E fica o governo responsável por bancar os 100% do seguro-desemprego. Isso é muito importante. As pessoas estavam preocupadas fazendo essa pergunta, né? Então, o governo fica responsável, né, em bancar os 100% do seguro-desemprego. E as empresas médias e de grande porte, né, terão que bancar 30% do salário durante essa suspensão do contrato, né? Se houver a suspensão do contrato, elas garantem. E a suspensão do contrato também tem isso, né? Se tu suspende 2 meses de contrato, por exemplo, né, o que garante mais 4 meses de emprego para você, não pode ser demitido, né? Outro assunto também muito importante, né? Um assunto muito importante nessa época que a gente teve perguntas sobre isso também, voltando ao direito dos surdos, né, agora sobre a parte da educação, são, né, disponibilizados, né, tradutores e intérpretes de Libras, né, principalmente no nível superior, né, o pessoal que está fazendo, né, os surdos que estão ingressos no ensino superior, a lei lhes garante um tradutor e intérprete, né, tendo em vista que muitas universidades estão optando por essa aula na modalidade EAD. Então é direito dos surdos, né, solicitar a universidade, né, um tradutor e intérprete para que seja disponibilizado durante as suas aulas, né, e para que tenha um acompanhamento. Sobre essas medidas provisórias que o governo anda lançando, né, tem a medida provisória 950, que ela é referente também à conta de luz, né, a conta de luz. Então, o que acontece? Muitos estão perguntando, Jorge, né, tem como pedir isenção, como é que funciona, e agora não tem dinheiro para pagar, vão cortar minha luz, como é que está essa situação? Então, vou explicar para vocês assim, de uma maneira bem resumida, né, que realmente teve uma das medidas provisórias que consta a isenção na conta de luz para famílias de baixa renda, que elas podem solicitar, né, e aproveitar disso porque isenta a tarifa de energia elétrica, né, mas só para famílias de baixa renda. Até porque essa medida, né, ela decorre de ações temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico. Então, para enfrentar esse estado de calamidade pública, digamos assim, né, da emergência de saúde pública, né, então, decorrente dessa pandemia do coronavírus, a pessoa pode solicitar, né, se for enquadrada no quesito de baixa renda, ela pode solicitar, né, junto à sua prefeitura, com a secretaria da sua cidade, né, entrar em contato com a CE, com a RGE, com as distribuidoras dos seus estados, né, respectivos estados, fazendo essa solicitação. Até porque a ANEEL, né, que a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, do Brasil, determinou, né, a ANEEL determinou que não haverá corte de luz, né, por esses 90 dias, né, esses 3 meses aí da pandemia, podendo ser, de novo, prolongado, né. Então a ANEEL proibiu o corte de energia elétrica, né, de quem não conseguir pagar a luz durante o período da pandemia, né, do coronavírus. Então ela proibiu o corte de luz, né, mas depois, né, a família vai ter que retornar, fazer o pagamento, enfim, vai ter que parcelar e tal, mas enquanto tiver, e a gente estiver nesse processo da pandemia, né, o fornecimento de energia elétrica, ele está garantido, tá?
em todas as residências e serviços considerados essenciais, né, num prazo de 90 dias, né, podendo ser prorrogado. Então é muito importante que as pessoas tenham essa noção, né, fiquem calmas, né, quem está com uma dificuldade de pagar a conta de luz, a ANEEL determinou isso, né. Um outro assunto agora muito importante que tiveram algumas perguntas também que as pessoas estão questionando sobre o BPC, né, sobre a nova regra que trouxe o BPC. Então eu vou esclarecer um pouquinho para vocês, né. O BPC é o benefício de prestação continuada, tá? E isso tem muitos surdos que podem solicitar, né, tem que preencher os requisitos, né, e preenchendo os requisitos ele entra em contato com o INSS e solicita esse benefício de prestação continuada, né, para pessoas com deficiência. Então, esse BPC é um auxílio pago pelo INSS às pessoas que não podem, interessante isso, não podem exercer suas atividades trabalhistas, tá? Ou seja, não pode trabalhar. O valor do BPC é de um salário mínimo, né, vigente, né, ele sempre vai se atualizando, e destinado para as pessoas que não podem prover o seu sustento. Então, tem que deixar bem claro isso, né. Então, antes, como é que funcionava o BPC, né, já que houve uma alteração na regra? Então, antes, quem tinha um BPC, né, era oferecido para as pessoas que tinham uma renda de 25% do salário mínimo, que na época é uma renda de R$261, né, aproximadamente. Agora mudou, muito importante essa mudança, porque ela atinge muitas pessoas que estavam na fila para solicitar, né, toda essa esse benefício, né, junto ao governo. Então agora a regra mudou e eu quero esclarecer para vocês, né, que passou a ser garantido, né, o BPC, o salário mínimo, para quem possui renda inferior a 50% do salário mínimo. Ou seja, somando toda a família junto, né, no valor de R$ 522,50, que é os 50% do salário mínimo, pode solicitar um BPC, né, tem que comprovar lá com o seu atestado de surdez, com audiometria, e terá o seu direito garantido, né, a receber, né, entra com pedido no INSS, né, mas para isso também é muito importante, o BPC ele precisa, né, ele solicita, né, que o interessado deva procurar o CRAS da sua cidade, né, se inscrever no cadastro único, né, vinculado à prefeitura da sua cidade. Então ele tem que ir no CRAS, o CRAS ele vai lá, preenche o cadastro único, né, e solicita depois o BPC junto ao INSS. Então é muito importante, vai no CRAS, pega o número do NIS, né, e a partir daí pode fazer a solicitação do BPC junto ao INSS. E é importante, né, tem uma pergunta muito boa, mas o BPC pode terminar a qualquer momento, suspender o meu BPC, estou vendo algumas perguntas assim, né, o que eu faço? Realmente, o BPC ele não é uma aposentadoria, né, e até inclusive isso, ele não é uma aposentadoria, né, que o nome dele já fala, né, é um benefício de prestação continuada, e não dá, inclusive não dá direito ao pagamento do 13º salário, né. Então ele também não pode ser acumulado com outro benefício que a pessoa tenha, né, por isso ele é único e com certeza tu tens que ficar sempre atento, né, a pessoa que começar a trabalhar, por exemplo, né, assinou a carteira, começou a trabalhar, o BPC é suspenso imediatamente. Então isso tudo é muito importante, né, que as pessoas tenham esse conhecimento, né, às vezes solicitam o BPC, começam a trabalhar e acham que acumula os dois. Não pode, é um só, e começou a trabalhar, assinou a carteira, ou começou a exercer alguma atividade meio que informal, né, deve comunicar e é suspenso o BPC, né, o benefício de prestação continuada. O BPC inclusive tiveram muitas perguntas, né, o que aconteceu, que o governo
suspender o INSS, está chamando as pessoas, realmente, né, é necessário, né, o INSS tem esse poder de fiscalização, inclusive para comprovar e solicitar as documentações necessárias, né, que efetivamente comprovem a situação econômica atual da pessoa, né, do solicitante do BPC. Então, tudo isso é muito importante, né, que vocês tenham em mente, e é possível, sim, suspender, e tu tem que ir lá, entrar, fazer a validação para retomar o benefício para que ele seja continuado, tá? Então, é só acessar o INSS, tem o site O Meu INSS, você pode ir lá. Nessa época de pandemia, inclusive as agências do INSS estão fechadas, né? Então, tu pode solicitar pela internet ou pedir ajuda de algum familiar, até mesmo de advogado, para tentar fazer tudo isso da melhor maneira para que você não fique sem, né, o seu benefício. Outro assunto que eu quero trazer para vocês também, que é muito interessante, que vieram, inclusive, a me fazer uma pergunta bem oportuna, e eu vou falar sobre o direito dos surdos referentes ao direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, né, que são garantidos em igualdade de oportunidade de acesso a eles, né. Então é muito importante que eles saibam que bens culturais tem que ter em formato acessível, né, depois que acabar esse coronavírus. Então, se eles vão participar de algum evento cultural, tem que ter o formato de acessibilidade, tem que ter um tradutor, intérprete, tem que ter todos os direitos garantidos, né, para que tenha uma inclusão, uma acessibilidade de fato, né. Inclusive em programas de TV, cinema, teatro, né, e outras atividades culturais, né, que são desportivas e tudo mais, né. Inclusive também é importante salientar que nas salas de cinema, né, tem que haver recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência, né. Isso é muito importante. Até a Ancine também tem uma normativa lá que regulamenta isso, né, que tem a janela com tradutor e intérprete, assim como a gente está tendo hoje, né, que é muito importante, né, seja na TV, e ainda mais incluídos em anúncios publicitários, nos cinemas, congressos, seminários, oficinas, demais assim, eventos de natureza, né, científico-cultural, para que traga essa acessibilidade, né, de fato, para que o surdo ele saiba, né, receber a informação direta, né. Então é muito importante, né, as pessoas estão me perguntando, agora que é o momento de ficar em casa, né, quantos eventos, quantas coisas, só que por outro lado também é uma coisa muito bacana, que é uma luta, né, que eu estou vendo muitas lives aí de cantores, de artistas, né, e estão apresentando inclusive os tradutores e intérpretes, né, assim como a minha colega que está do lado agora, a colega da Alcini, desculpa, eu não sei teu sinal. Esse teu sinal, o teu nome é? Alessandra, isso, sim, aí, inclusive, os tradutores e intérpretes, eles estão chamando muito a atenção, né, eu vejo as pessoas postando no seu Instagram, no Facebook, né, sobre, olha que legal, tem acessibilidade nesse show, né, que bacana, olha ali, ele está traduzindo, olha que importância, está trazendo a cultura mais perto, né, da comunidade surda. Isso é muito importante, né. Há um tempo atrás tinha um show ou outro e era muito raro ter um tradutor intérprete. Então hoje virou costumeiro, né. Vocês vão ver, vocês acessam aí uma live, né, pelas redes sociais, vai ver lá, está lá a figura do tradutor intérprete, trazendo essa novidade aí, né, que já deveria ser uma inclusão de muito tempo, né, mas muito legal agora que chamou a atenção. Inclusive estão roubando cenas, né, estão sendo muito elogiados, né, pela tradução que fazem, né, da live, que isso é muito importante. Até porque a Libras é uma linguagem corporal e ela exige também, né, toda uma interpretação, né, de configuração de corpo e tudo mais, né. Outra pergunta, agora trocando de assunto, né, vamos falar sobre o direito do trabalho, rescisão, né, estão perguntando aqui.
direito do trabalho, rescisão, pode? Isso é uma pergunta que, infelizmente, agora, com essa época de coronavírus, está ocorrendo muitas demissões, né? Nem todas as empresas estão conseguindo manter, né, o seu quadro de empregados, né? Isso está afetando também os surdos, né? Então, é um momento difícil, né? Mas é importante que saibam algumas regras sobre o direito do trabalho, tá? E eu quero trazer para vocês principalmente essa que tem acontecido, assim, eu destaquei esse ponto, que é o ponto da rescisão contratual, né? Quando se encerra um contrato de trabalho, né, a empresa apresenta, né, o termo de rescisão, né, que consta aí as verbas rescisórias, né? Só que tem acontecido coisas que não podem, por exemplo, parcelar o pagamento das verbas rescisórias é totalmente legal, né? Em qualquer situação, o trabalhador deve receber de uma vez só todos os valores aos quais ele tem direito, né? Inclusive o artigo 477 da CLT, 477, dispõe sobre as verbas rescisórias, né? Só que não cita, né, não cita nenhuma possibilidade de parcelamento. Então é muito importante, né, nesse momento, né, e depois também com a reforma trabalhista, as rescisões podem ser feitas na empresa, não são mais feitas em sindicatos, então é muito importante, né, que as pessoas e também a comunidade surda tenham esse conhecimento, né, e também podem acionar um advogado para acompanhar junto, para verificar, né, se as rescisões estão, se o termo de rescisão está correto, se as verbas estão corretas, né, que é o direito, né, que ele tem a receber, né, os valores que ele tem a receber. Então é muito importante. Fizeram umas perguntas, minha empresa parcelou lá, eu não sabia, assinei, e agora eles não me pagaram, o que eu faço? Então, para evitar, né, esse tipo de problema, né, vocês saibam que não pode ser parcelado, né. Eu sei que no momento é um momento conturbado, né, que as empresas estão fazendo essas demissões até inclusive por não ter dinheiro, mas isso é uma lei, é uma regra trabalhista, né, então tem que respeitar essa regra aí, não pode ser parcelado a rescisão. Outra novidade, assim, outras coisas que vêm ocorrendo, que chamaram bastante a atenção, tá? É um assunto bem delicado também, mas é muito importante falar que nesse período de pandemia, né, a violência doméstica acabou aumentando muito, né, e, claro, é muito triste isso, né. A violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve a violência como tipo de abuso, né, por parte de uma pessoa, né, contra outra, né, num contexto assim doméstico, ou seja, né, pode ser dentro de casa, enfim, né, como no caso de um casamento, ou uma união de fato, ou com uma criança, ou com uma idosa, né. Então isso é uma coisa muito delicada, e infelizmente vem aumentando muito, né. É um assunto bem triste de se falar, mas tem a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha que garante essa segurança, né? E a Lei Maria da Penha ela traz e estipula 5 tipos de violência doméstica, né? E eu vou explicar um pouquinho para elas, né? São 5 tipos, são a violência física, né? Tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência sexual e tem a violência patrimonial, né? Então eu vou falar um pouquinho o que é cada uma delas, até para que vocês também possam verificar se isso vem ocorrendo, né? E qual é a melhor maneira de se ajudar, de auxiliar uma pessoa nesse quesito, tá? Até porque, o que acontece? Nessa época, inclusive aqui traz os estudos apontam que houve um crescimento aí durante a pandemia de 43%, né, na violência doméstica, o que é muito triste, né? A gente não, acabam, enfim, convivendo 24 horas, né, em casa,
e acabam, enfim, acontecendo coisas que são terríveis, né, como agressão e tal. Então, a violência física, né, para que vocês entendam, né, até para isso acontece muito com as mulheres, né, para que elas possam saber o que é e possam também denunciar, né. A violência física, eu posso dizer para vocês que ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade, né, ou saúde corporal da mulher, né. Então, se ela sofreu algum tipo, né, de agressão, né, que vislumbre a integridade dela moral, na saúde ou corporal, né, então uma agressão não pode, né, e ela deve procurar a polícia, né, tem os meios para isso, né, ela pode solicitar uma ajuda, né, peçam que entre em contato, né, e infelizmente vem crescendo muito. A outra violência também é a violência moral, né, que posso dizer que, para resumir, assim, para que vocês entendam o que é violência moral, a calúnia, né, a difamação, né, ou cometer qualquer injúria contra a mulher, né. Então é importante que vocês saibam disso, né. Se ocorrer qualquer uma dessas, pode denunciar, pode fazer um boletim de ocorrência, peçam ajuda, né. A outra violência também que é caracterizada é a violência psicológica, né? Eu vou explicar um pouquinho dela até para que vocês entendam. A violência psicológica, né, é considerada qualquer conduta, digamos assim, né, que cause dano emocional, próprio dano emocional, e a diminuição, né, da autoestima, ou seja, que prejudique e perturbe, né, o pleno desenvolvimento da mulher, né. Isso é muito triste, né? Ou seja, em outras palavras, né, que vise degradar, né, ou até mesmo controlar suas ações, né, comportamentos, crenças, decisões, né? Ou seja, é uma maneira até de sufocar, né, a mulher. Ela acaba ficando submissa, né? E isso nada mais é que uma violência psicológica, né? É muito importante que denunciem, né? Não deixem passar isso, né? Imagina, tem que chamar, pedir ajuda, chama a polícia, chama amigo, chama a família, não deixa isso ocorrer. Infelizmente, nessa época de pandemia, está crescendo muito, né? A outra violência também, que é a violência sexual, né, que a Maria da Penha traz, a lei da Maria da Penha, que, né, trata de qualquer conduta que constranja, né, a presença da mulher, né, em manter ou participar de relações sexuais não desejadas, né, mediante a intimidação, a ameaça, a coação, né, ou até mesmo o uso de força, né. Então não pode aceitar isso, tem que denunciar, né, seu marido, companheiro, enfim, acontece isso, ela tem que denunciar, não pode, né, deixar que isso ocorra, né, denuncie, procure a polícia. E tem a última violência, que é a violência patrimonial, né, que ela é entendida como qualquer conduta que configure, né, vou dizer assim, a destruição parcial ou total dos seus objetos, né, instrumentos, seja de trabalho, documentos pessoais, seus bens propriamente ditos, né, valores, enfim, não pode deixar ser atingida por isso. Então, é muito importante, inclusive, a polícia, os órgãos tem o Ligue 100, que tem acessibilidade, né, para os surdos, mas ainda também a gente solicita, né, que nesse momento aí as delegacias de polícia, os órgãos competentes para isso tragam também acessibilidade, né, que tenha pelo menos um número de WhatsApp para poder atender, para trocar informação, que seja feita uma campanha ampla, né, para essas pessoas com deficiência auditiva, os surdos tenham acesso, né, para pedir essa ajuda, principalmente as mulheres, né, que sofrem com tudo isso, para que elas possam, né, querendo solicitar aí ajuda ou denunciar seu companheiro, seus amigos, né, não deixem, né, criem-se, enfim, um círculo de
de pessoas para que possam juntos, né, denunciar ou também trazer isso à tona, né, não deixar passar barato aí, porque é muito triste, muito triste. Então eu falei um pouco aí das leis para vocês, trouxe um pouquinho de cada, né, e agora eu vou ler aqui um pouquinho, tem alguns comentários aqui de algumas pessoas, né, perguntando, e eu vou tentar responder algumas dúvidas e algumas perguntas, né. Um abraço aí para o Alci Ferreira, aí tem o Wesley, a Paola, a Michelle, o Wallace, o Eli, estão mandando mensagens aí, o João Felipe, né, perguntou, Marcelo, é lá de Belém, está mandando um abraço, a Grazi, a Carla, presidente da associação, Carla Brum, ela é presidente da ACAS e sempre organiza ações e atividades aí voltadas às crianças e adolescentes da comunidade surda, isso é muito importante, né? A Beth Silva, a Alice, vamos ver aqui algumas perguntinhas. A Lidiane Ilha também da associação, muito legal, tá participando. O Hamilton, vários amigos aqui também. Uma pergunta aqui sobre pensão alimentícia. Bom, é um assunto também que é bem delicado, né, de falar, assim, que as pessoas querem saber como é que faz, né, quais são as regras, assim. Eu vou tentar sintetizar aqui para vocês, né. Pensão alimentícia é um direito constituído por lei, né, muito importante isso, tem a Lei 5.478, é uma lei antiga, né, e o Código Civil traz essas garantias, né. Então é importante aí, né, aos casais que vêm a se separar ou têm uma união estável ou até mesmo não são casados, mas têm um filho, é importante que regulem, né, esse sistema de pensão alimentícia junto à justiça, né, que de certa forma regulamentem isso lá, que seja um acordo homologado entre as partes, né, até para facilitar, né, para que não haja problemas futuros, né. Sempre tem essa, né, o genitor que possui a guarda pode solicitar ao outro genitor, né, a cobrança dessa pensão alimentícia, ela varia, né, os valores também dependem muito de várias circunstâncias, né, e o filho tem direito a essa pensão até completar seus 18 anos, né, isso são perguntas, assim, bem básicas, né, que é importante que vocês saibam. Então, o filho tem direito à pensão alimentícia até completar seus 18 anos, né, mas se continuar estudando a nível de ensino superior, ele pode solicitar, né, essa pensão alimentícia até os 24 anos, até porque auxilia, né, ao lazer, à educação, saúde e principalmente a educação, né. Então, se a mãe ou o pai é surdo que detém a guarda do seu filho, pode ingressar, né, na justiça, né, tem um sistema, tu procura um advogado também, né, e entra com pedido de pensão alimentícia, né. Agora também é importante salientar essas coisas, né, que se o alimentante, seja o pai ou a mãe, né, geralmente as crianças ficam com a mãe, né, e o pai acaba pagando, né, a pensão alimentícia. Isso é a grande maioria dos casos, mas pode ser tanto um quanto o outro, né? Pode ser a mãe ou o pai, mas independente de quem seja o alimentante, né, a pessoa que tem que pagar a pensão alimentícia para o filho, se ela não pagar, ela pode ter o seu nome negativado no SPC, né, pode sofrer a penhora de bens, ou seja, a justiça vai atrás do dinheiro dessas pessoas, né, dos bens, para bloquear, para que paguem a pensão, né, porque a criança é importante. Inclusive, né, se o juiz determinar, né, que o alimentante, ou seja, o pai ou a mãe, tenha que pagar a pensão, não pagar, inclusive pode ocorrer a prisão, né, a prisão civil. Então, se o alimentante não pagar, pode ir preso, né. E outro fato também que perguntaram, foi muito interessante, talvez seja dúvidas de outras, né, as mulheres grávidas, né, podem também pedir pensão, podem pedir mesmo sem o filho ter nascido, né, eles podem, têm direito, né,
até o filho nascer, podem pedir pensão alimentícia, né? São os alimentos, enquanto a criança não nasce, ele solicita e com certeza vai recebendo lá, né? O juiz determina e recebe os alimentos até esse findo, né? Então é isso, pessoal. Vou ver aqui mais alguma pergunta, vamos ver quem traz. Vou continuar lendo aqui, tem o pessoal que está participando do chat aqui, são bastante pessoas. Tem o Clóvis, tem a Joyce, tá muito feliz, obrigado. Né, a nossa live, né, a gente faz juntos em parceria aí a Central de Libras do Brasil, né, na pessoa do Osnir aí, um grande companheiro aí, e também quem proporciona e apresenta junto com a Central de Libras é a ACAS, a Associação de Crianças e Adolescentes Surdos do Rio Grande do Sul, né? A Valdirene, que legal essas perguntas aqui, sobre inventário, pode explicar? Posso, inventário judicial, o que é um inventário? Para resumir para vocês assim, um exemplo, quando a gente perde um ente querido, ou seja, ascendente ou descendente, ou seja, perdeu o pai ou perdeu a mãe, né? Ele deixou herança, né? Faleceu e foi lá e deixou herança. E essa herança, o que se deve fazer, né? Para isso existe o inventário, né? Para dividir esse bem. Ou seja, se a pessoa tem um irmão, né? Faleceu o pai dela, a mãe é viva, então tem que ser os três, a mãe, né, você e seu irmão vão dividir os bens. Daí tem que ver qual é o regime, né, de casados, se forem casados, os pais forem casados, é um regime de divisão de bens. É muito importante isso, né? Tem muita gente que pergunta, mas eu não tenho contato, meus pais deixaram e eu não sei o que fazer. Tu tem que entrar, né? Até mesmo se deixou um bem, uma casa, um carro ou dinheiro na poupança e tal, você tem que entrar judicialmente, né, através de um inventário, ou até mesmo tem a modalidade do inventário extrajudicial, que é mais rápido, que é feito em cartório junto com o advogado também, né? Tem que fazer o levantamento de todos os bens que o pai deixou, né? É importante também explicar que é preciso pagar um imposto. O imposto chama-se ITCMD. É um nome bem difícil, que é Imposto de Transmissão Causa-Mortes, né? De transmissão causa-morte, que daí tu paga, né? A Secretaria da Fazenda do Estado, onde a pessoa reside, onde que tem o bem, vai calcular os valores do imóvel e tu paga um imposto, né? Para transferir ela para o teu nome. Aí tu pode, sim, vender ou até mesmo utilizar para alugar, né? Tu passa a ser proprietário desse bem deixado aí de herança da família e executado o inventário. Agora voltou a companheira Alcirema, né? Vamos traduzir. E então, pessoal, vamos ver aqui. Eu estou navegando aqui no chat para ver se tem algumas coisas dentro da página da Associação de Crianças e Adolescentes, da ACAS, né? Estou vendo aqui algumas perguntas também que o pessoal tiver, pode mandar aí, que a gente resolve. Eu já falei aqui sobre a pensão alimentícia, também sobre inventário, né? São temas importantes nesse período aí, né? Então, quem mais aqui? Tem mais umas perguntinhas aqui. Opa! Sobre trabalho, isso já foi falado também sobre o direito trabalhista, né? Sobre a suspensão, pode ocorrer sim. Né? A gente explicou ali como é que funciona, né? Que o governo está subsidiando uma parte do salário, né? A empresa pode reduzir, né, 25%, 50% ou 75%. Esse dinheiro que falta, o governo vai pagar, você não vai ficar sem o seu salário, né? O governo vai pagar com base no seguro-desemprego, como determina, como se fosse uma taxa do seguro-desemprego, ele vai indenizar, né, com base nisso, como determina a medida provisória do governo, né? Muito legal, só para não ficar em dúvida, né? Se vocês tiverem dúvida, né? Muito legal. Vamos ver mais aqui. E, bom,
Importante aí fazer algumas considerações finais, aí agradecimentos. Eu acho que a gente já atingiu aí algum minuto, são 51 minutos, né, quase 1 hora, então a gente está chegando na reta final, antes das considerações finais. O pessoal está pedindo bastante contato da ACAS aqui, Central de Libras. Eu vou mostrar aqui para vocês. A ACAS, Associação das Crianças Surdas e Adolescentes, vou compartilhar para vocês aqui o símbolo para que vocês possam ver. É dessa página aí que vocês estão acessando. Eu vou mostrar aqui para vocês a ACAS aqui. Esse é o símbolo da ACAS. Vamos ver se aparece aí na tela. Vou ver aqui se eu consigo compartilhar. Compartilhei. E também meus contatos, redes sociais, Facebook, parei que eu posso mostrar também, não tem problema. Eu tenho um projeto, depois vou falar aqui, tenho um projeto, isso, agora voltamos aqui, conseguir. Então eu tenho um projeto que é Advogado em Libras, que eu tento trazer para vocês aí informações, né? Muitas informações através de vídeos no YouTube, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Então são vídeos que vocês podem acompanhar, só digitar lá Advogado em Libras, né? Tem várias orientações e dicas, né? Advogado em Libras, tem pequenas dicas assim sobre os direitos dos surdos aí, o que podem precisar de ajuda, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu aprendi agora com o Cirema como é que se compartilha. Então, vou mostrar para vocês o compartilhamento. Vamos ver, tá indo, agora tá indo. Aqui, esse é o símbolo da ACAS, né? E também tenho os meus canais no YouTube, quem quiser, as redes sociais, quem quiser seguir, Advogado em Libras, né? Instagram e tal. Para que vocês possam também acompanhar aí, né? E é isso, pessoal. Quero agradecer a todos, né? Quero agradecer especialmente aí as colegas Alessandra e ao Cirema, que fizemos juntos, né? Juntos a transmissão da live, que é muito importante. Eu ressalto, não adianta ter um advogado, não adianta a gente buscar a informação se não tiver um tradutor e intérprete de Libras, né? É uma figura muito importante. E aqui faço a minha homenagem, dou os parabéns aí para vocês, porque é uma profissão muito digna, muito importante. Como até a própria Alcirema falou antes da gente começar, é a voz do surdo, né? É a voz do surdo, enfim. É lá que dá força para os surdos, enfim, ter acesso e ter uma acessibilidade digna, né? Ter uma inclusão de fato, né? E também eu quero agradecer a pessoa do Osnir Alves, né, da Central de Libras, muito importante o trabalho dele, que ele vem trazendo aí acessibilidade para todos, né? Também um agradecimento para a Carla pelo convite, né, da associação, da ACAS, Associação de Crianças e Adolescentes Surdos do Rio Grande do Sul, onde eu sou advogado, né? Participo junto com ela de todos os projetos aí. E é isso, pessoal. Fica aqui o agradecimento a todos vocês. E sigam aí, aproveitem, curtam a página da ACAS aí, dos projetos da Central de Libras Brasil, e a minha também, do Advogado em Libras, e fiquem acompanhando aí. A ACAS em breve vai ter outras lives também e outros projetos, fiquem atentos, né, para vocês compartilharem aí esses projetos bacanas realizados pela presidente Carla e pela Lidiane, por toda a diretoria da ACAS. Tá bem? Eu vou me agradecendo aqui para todo mundo. E importante, né? Eu tenho tios surdos. O pessoal acabou de fazer uma pergunta assim: como tu sabe Libras? Eu sei um pouco de Libras, claro. Legal. Estudei muito Libras. Até porque eu preciso conversar com os surdos, né? Com as pessoas surdas, vêm me procurar. Eu preciso conversar
direto em Libras. Então eu tenho tio, né, 2 tios surdos, né? Então, desde criança eu tenho contato com Libras, o que facilitou, né? No início, claro, a Libras é um pouco caseira, né? As pessoas perguntam, mas é caseira, depois eu fui estudando, né? E fui aprendendo. Claro, para mim ficou muito mais fácil, porque eu já tive os exemplos dentro de casa, né? Dentro da família. Então eu convivo muito, participo das associações, desde pequeno acompanhavam ele nos eventos de surdos, assim, o que me deu um conhecimento legal, assim, da comunidade surda em si, né? Então, sou bem acostumado, é muito legal, eu adoro, muito gosto muito de falar Libras, sou bem acostumado e tal, né? Mas não sou um bom intérprete, né? Que nem é o Cirema. O Cirema é ótimo aí. Então, tá, pessoal, obrigado, valeu por tudo, fica a dica aí, quem quiser, curte, compartilha aí, divide as informações, até chegar a todos os surdos aí para que possam ter os seus direitos garantidos. Certo? Vou me despedindo aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Cirema. Até mais. Tchau, tchau. Acho que é isso aí, né? Fechou?